Eu sei que você começou este ano querendo estar perto de Deus, mas eu sei que muitas pessoas não conseguem mais sentir a presença de Deus. Você ora, mas parece que as palavras não chegam a lugar nenhum. É como se a sua oração batesse no teto. Você lê a Bíblia, mas parece que as palavras não tocam o seu coração como tocavam antes. Você até vai à igreja, mas sai de lá do mesmo jeito que entrou, vazio. E aí vem aquela pergunta que te assombra: será que Deus ainda está comigo neste novo ano? Será que eu fiz algo de errado? Será que eu perdi a presença dele? Se você já se sentiu assim, ou se você está se sentindo assim agora, eu quero que você saiba uma coisa: você não está sozinho. Você não é o único que tem esses sentimentos. E mais importante, isso não significa que Deus te abandonou. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos no início de um novo ano e muita gente começou 2026 assim, querendo estar perto de Deus, mas sem sentir Ele. Mas também tem muita gente querendo continuar a sentir a presença do Pai e a sentir de uma forma mais intensa, cada vez mais. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e dê o seu like nesse vídeo. E se você está passando por isso agora, escreva nos comentários assim: eu preciso sentir Deus. Escreva isso pela fé. Antes de qualquer coisa, eu preciso te falar sobre algo muito importante. A diferença entre fé e sentimento. Sentimento é algo que vem e vai. Sentimento depende das circunstâncias, do seu estado emocional, de como foi o seu dia. Mas fé é diferente. Fé não depende de circunstâncias. Fé é uma escolha. Fé é confiar em Deus, mesmo quando você não está sentindo. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que a nossa caminhada com Deus não é baseada no que nós vemos ou naquilo que nós sentimos. A nossa caminhada com Deus é baseada na palavra dele, é baseada no caráter dele, baseada nas promessas que ele tem sobre a nossa vida. Deus não está menos presente quando você não o está sentindo. Deus não mudou só porque os seus sentimentos mudaram, sabe? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem uma passagem na Bíblia que me impacta muito. A história de Jó. Eu já falei várias vezes aqui, né? Jó era um homem íntegro, um homem que amava a Deus, mas houve um momento em que ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, os bens, a saúde, e no meio de tudo isso, ele não sentia mais a presença de Deus. E sabe o que Jó disse? Está no livro de Jó, capítulo 23, do verso 8 ao 10. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Você percebeu o que Jó está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: eu não vejo Deus, eu não o sinto mais, eu não percebo Deus, mas eu sei que ele me conhece. Eu sei que ele sabe o meu caminho. Ele está trabalhando em mim. Jó não estava sentindo Deus, mas ele estava confiando em Deus. E essa é a diferença entre fé e sentimento. Fé não é sentir. Fé é confiar, mesmo quando você não sente. Agora você pode estar se perguntando assim: mas pastor, por que às vezes a gente não sente Deus? Por que às vezes parece que Ele está distante de nós? Deixa eu te falar alguns dos possíveis motivos. O primeiro motivo:
Às vezes, Deus está trabalhando em você de uma forma que você não percebe. Deus nem sempre trabalha de maneira que você sinta. Às vezes, Deus está trabalhando no seu caráter. Às vezes, Deus está trabalhando na sua fé. Às vezes, Ele está trabalhando na sua dependência dEle. E muitas vezes, irmãos, esse trabalho acontece em silêncio. Acontece sem que você perceba, sem que você sinta. Segundo motivo, às vezes Deus está te ensinando a confiar nele, independentemente dos seus sentimentos. Se a nossa fé dependesse dos nossos sentimentos, a nossa fé seria fraca, seria um fracasso. Porque os nossos sentimentos mudam o tempo todo, não é verdade? Mas Deus quer que a nossa fé seja uma fé firme, sólida, baseada nele e não naquilo que estamos sentindo. Terceiro motivo, às vezes tem algum pecado não confessado na sua vida. Eu preciso ser honesto com você. Às vezes, a razão pela qual você não sente Deus é porque tem algo na sua vida que está te separando dele. Se tem algum pecado não confessado, confesse ele agora. Arrependa-se, volte para Deus. Ele está te esperando de braços abertos. Antes de continuar, eu quero te falar sobre algo. Algo que vai te ajudar a ter um momento diário de reflexão, um momento de oração e uma palavra de Deus nesse novo ano que está começando. Eu preparei um livro devocional, Uma Palavra para Cada Dia. E esse livro agora está em formato PDF. Ele é um livro para te acompanhar nos seus momentos com Deus, trazendo uma reflexão para cada dia do ano. Esse livro está disponível por apenas R$ 9,90. E o link para você que quer adquirir está aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Se você quiser adquirir o livro físico, porque tem gente que é assim, né? Não, pastor, eu quero ler assim, eu quero virar as páginas. Eu também vou deixar o link aqui no comentário, tá bom? Agora eu quero te dar alguns passos práticos sobre o que fazer quando você não sente Deus. Primeiro passo, continue buscando a Deus. Não pare de orar só porque você não sente Deus. Não pare de ler a Bíblia só porque as palavras parecem secas. Não pare de ir à igreja só porque você não sente nada. Continue buscando, continue orando, continue lendo, continue adorando a Deus. Porque a fé não é baseada naquilo que você sente. A fé é baseada na fidelidade de Deus. Segundo passo, lembre-se das promessas de Deus. Quando você não sente Deus, quando você não sente a presença dele, volte-se para a palavra. Leia as promessas dele. Lembre-se do que ele já fez na sua vida. Lembre-se de quem ele é. Deus não quebra promessas. Mesmo quando você não o sente, ele está com você. Terceiro passo, confie no caráter de Deus, não nas suas circunstâncias. Talvez as suas circunstâncias possam estar difíceis, os seus sentimentos podem estar confusos, mas o caráter de Deus não muda. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso e Ele continua sendo tudo isso, mesmo quando você não o sente. Quarto passo, seja honesto com Deus. Deus não se ofende com a sua honestidade. Deus não se assusta com as suas dúvidas, sabe? Ele não se afasta quando você é real com Ele. Então fale com Deus, diga para Ele como você está se sentindo, diga para Ele que você não está o sentindo, que você precisa dEle. Irmãos, os salmos estão cheios de orações honestas. Davi muitas vezes clamou a Deus dizendo assim: até quando, Senhor? Por que te escondes? Por que me abandonastes? E Deus não rejeitou Davi por causa disso. Deus ouviu, respondeu e cuidou de Davi. Então entenda isso, meu irmão, minha irmã.
Deus está presente mesmo quando você não está sentindo a presença dele. Tem um versículo que eu gosto muito que está em Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18. Abacuque estava passando por um momento muito complicado. Ele não via Deus agindo, não sentia a presença de Deus. Mas sabe o que ele escreveu nessa passagem? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo assim: mesmo quando eu não vejo nada acontecendo, mesmo quando parece que Deus não está agindo na minha vida, mesmo quando eu não estou sentindo nada, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou confiar nele. Essa é a fé verdadeira. Fé não é sentir. Fé é confiar, mesmo quando você não sente. E eu quero te dizer hoje, Deus está contigo, mesmo quando você não o percebe, mesmo quando o inimigo faz você acreditar que ele está distante. Deus está com você, ele não te abandonou, não te esqueceu, ele não te deixou. Ele continua trabalhando, ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Ele está te moldando, te preparando para algo maior. Então confie nele, mesmo quando você não sentir. Continue confiando, continue crendo. Eu quero te convidar agora a fazer uma escolha. A escolha de confiar em Deus, mesmo quando você não o sente. A escolha de caminhar por fé e não por vista. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Jesus. Hoje pode ser esse dia. É essa a sua hora. Não espere sentir algo especial. Apenas confie, apenas entregue. E se você já entregou a sua vida a Cristo, mas se afastou de Deus, eu quero te convidar a voltar. Volte para os braços do Pai. Ele está te esperando. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Amém? Vamos orar juntos. Pai, nós chegamos diante do Senhor do jeito que nós estamos. Sem máscaras, sem palavras bonitas, sem tentar parecer fortes. Tem muita gente aqui cansada, Deus, confusa. Pessoas que oram, mas não sentem nada. E o Senhor sabe disso. Antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer. Obrigado por mais um dia, obrigado por esse novo tempo, obrigado porque mesmo quando a gente não sente a tua presença, o Senhor continua presente. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandona, mesmo quando a nossa fé está fraca. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelas vezes em que deixamos os sentimentos falarem mais alto do que a fé. Nos perdoa quando achamos que o Senhor estava distante, quando na verdade era o nosso coração que estava ferido, que estava cansado ou até distraído. Nos lava, nos limpa e nos traz de volta para perto de Ti. Pai, tem pessoas aqui que estão vivendo esse silêncio. Pessoas que oram e não sentem, que leem a palavra e não sentem mais aquele toque de antes. Pessoas que vão à igreja, mas voltam com o coração pesado. E isso machuca, Senhor. Isso confunde a mente de cada um. Isso dá medo. Mas hoje nós escolhemos confiar, mesmo sem sentir. Ensina-nos a caminhar por fé, a confiar no Teu caráter e não nos nossos sentimentos, porque o Senhor não muda. O Senhor continua sendo bom, continua sendo fiel, continua sendo o nosso Pai, mesmo quando o nosso coração não percebe isso. Pai, eu oro por esse irmão e por essa irmã que estão pensando que Te perderam, que acham que fizeram algo errado, que acham que o Senhor os abandonou. Oh Deus, abraça essa pessoa agora, que ela saiba lá no fundo da sua alma que o Senhor está perto, que o Senhor nunca saiu daí. Eu oro por quem está lutando com o pecado em silêncio, por quem tem carregado esse sentimento de culpa.
Dê coragem para que ela confesse, para que ele confesse, para que haja arrependimento e que eles voltem para o Senhor. Eu oro por quem está cansado emocionalmente, por quem está com a mente sobrecarregada, por essa pessoa que está vivendo dias difíceis e não tem forças nem para orar direito. Pai, sustenta, fortalece, dá descanso. Mesmo quando não houver sentimento, que haja paz. Nós decidimos hoje continuar te buscando, continuar orando e confiando. Não porque nós sentimos algo, mas porque nós sabemos quem o Senhor é. Nós confiamos em Ti, mesmo sem sentimento nenhum, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando o Senhor parece estar em silêncio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários assim: eu ando pela fé. Compartilhe essa mensagem porque ela pode ajudar alguém que está passando por isso. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos ajudar, se você quiser contribuir com esse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça a sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada.